Ver quais as diretrizes que a Secretaria tem adotado para o atendimento aos estudantes com dislexia. Compartilho com vocês é que a Secretaria ela faz um trabalho de orientação aos professores para que, ao chegar a criança com diagnóstico de dislexia, que o professor faça essa avaliação individual para saber quais são as necessidades que essa criança tem, fazer essa identificação para descobrir as habilidades, saber que suporte essa criança precisa e quais as dificuldades que essa criança tem, para que sejam trabalhadas pelo professor no momento da recuperação paralela. Então, esse é o trabalho que a Secretaria tem feito, tem propiciado algumas palestras, alguns cursos para que os professores participem e aprendam a lidar melhor com as dificuldades de aprendizagem. Quando o professor, em sala de aula, ele percebe que este aluno ele tem uma dificuldade de aprendizagem, quando ele percebe que há uma lentidão, que ele ensina e a criança não está tendo um desenvolvimento pela preocupação e pela necessidade, ele encaminha essa criança para outro profissional dentro da própria escola. Então, pode ser feita a avaliação pela coordenação pedagógica, os coordenadores pedagógicos fazer essa avaliação dessa criança, percebendo essa dificuldade, né? Vamos fazer novamente uma avaliação. Então, precisa ser avaliado por outro profissional, de preferência que seja avaliado por outro profissional da escola, além do professor, para realmente comparar, verificar a necessidade de uma avaliação mais específica. Então, quando há essa avaliação, percebe essa dificuldade de aprendizagem, essa criança é observada, percebe todo o histórico dele, é chamado os pais para conversar com os pais, muitas vezes fazer uma anamnese. Através desta avaliação, pede-se aos pais, aos responsáveis, que façam uma avaliação por profissionais. Através desse laudo médico, os pais devem retornar à escola e apresentar esse laudo médico para que a escola tenha a obrigatoriedade de trabalhar de maneira diferenciada com esta criança. Um professor, como pedagogo, ele já tem que ter uma informação sobre a dislexia. Se não tiver essa informação, precisa pesquisar, ler, estudar sobre e mudar as suas estratégias, as maneiras, a sua metodologia. A dislexia, ela é um transtorno de aprendizagem. Então, assim, o que para mim fica, né, claro, alguns sintomas vão, né, o que vai aparecer vai variar conforme a idade da criança, se ela foi alfabetizada ou não. No entanto, nós sabemos que, de alguma forma, existe uma complexidade, uma dificuldade da criança em lidar, né, assim, as trocas de letras, de fonemas, o entendimento das palavras, a interpretação de um texto. Então, quando a criança tem muita dificuldade na leitura, o tipo de letra que essa criança faz, às vezes é uma letra bem confusa, ela some com algumas, né, troca, espelha letra, troca consoante, espelha palavra, né? Então eu observo assim na forma e no vocabulário também dessa criança. Tem crianças com dislexia que têm um atraso, elas demoram para falar, né? Então eu fico atenta nesse sentido, nessa escuta. É claro que assim uma boa anamnese também, né? Essa conversa com os pais, de saber como é isso. Quando vem encaminhado da escola, eu peço um relatório do psicopedagogo da escola, ou mesmo e também do professor, da orientação, justamente para verificar essas nuances, né? Agora, quando vem encaminhado da escola, eu não sou neuropsicóloga, eu não aplico baterias de testes. Então, quando eu percebo que tem algum comprometimento dessa criança, né, dentro do processo
clínico, eu encaminho essa criança, né? Aí faço os encaminhamentos para um neuropsicólogo para poder fazer essa avaliação. A gente sabe que a dislexia ela precisa de um diagnóstico multiprofissional. Sim, a gente pode fazer diagnóstico diferencial e descartar algo, né? Então, às vezes eu faço encaminhamento para um neuropediatra para descartar outras questões, para que a gente possa ficar só com aquilo que é uma percepção, é um cuidado, é estar junto, né? O profissional, ele precisa ir até a escola, conversar com os professores, estar conversando com os pais, para que a gente possa ser, né? Para que todos possam ser agentes ativos aí nessa construção da aprendizagem, nessa construção da vida escolar dessa criança, né?